Começa agora mais um programa Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Está havendo desindustrialização no Brasil? Qual é o tipo de emprego e da produção no Brasil? No Momento Tricô de hoje, vamos discutir as perspectivas para o crescimento do PIB brasileiro. Bom dia, ouvintes. Está começando, a partir de agora, mais um programa Nas Entrelinhas, programa do Departamento de Administração Pública da ISAG UDESC. Faça contato conosco, Samantha, que apresenta o programa comigo, Enio. Em que endereço? Bom, o e-mail Enio é nasentrelinhas.exag@gmail.com. GEURB, um evento muito importante que aconteceu na semana passada aqui em Florianópolis, discutiu a questão urbana. E ontem tivemos novamente um dia de engarrafamento, chuva. Exatamente. O GEURB foi o primeiro seminário regional de gestão de espaços urbanos, trazendo temas fundamentais como o sistema viário. E ontem, o sintoma de uma falta de gestão ou de uma gestão muito ruim em Florianópolis estava trazendo seus efeitos. Engarrafamento do sul da ilha para o centro, engarrafamento do norte da ilha, engarrafamento para a entrada na ilha, ou seja, literalmente parece que a gente está ilhado. Tomara que os políticos que estão fazendo sua campanha, vereadores, candidatos a prefeito, vice, olhem um pouquinho a cidade sobre esta questão dos problemas para tentar resolver. Sim, e olhem de forma eficiente, não simplesmente como negociação, Enio, para arranjos políticos. Bom, Samantha, hoje temos duas pessoas importantes que vão participar do programa. Um é o professor Fernando Pozobon e o outro é o José Álvaro Cardoso, do Diese. Exatamente. A discussão hoje é desindustrialização, crescimento do PIB. Afinal de contas, o Brasil está indo para quais perspectivas, Bom dia, José Álvaro, economista e supervisor técnico do Diese. Bom dia, Samantha. Bom dia, Raul. Bom dia, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade de participar desse programa. Fernando Pozobon, professor de economia, Departamento de Ciências Econômicas. Bom dia, Samantha, bom dia, Enio. Obrigado por me receberem aqui. Bom, vamos começar com o Momento Tricô, Enio? Vamos lá. Então vamos lá. Fernando, a economia mundial está passando por um período de incertezas, A gente vê várias vezes nas manchetes, nos telejornais, isso é uma pauta constante, Umas incertezas muito acima do normal e ainda enfrenta alguns reflexos da crise que começou lá em 2008. Vários países na Europa ainda enfrentam graves problemas e a atividade econômica dos países emergentes tem sido um ritmo mais lento. Especificamente para o Brasil, quais são as perspectivas para o crescimento do PIB nesse ano? Olha, Samantha, realmente os reflexos da crise financeira de 2008 ainda estão por aí. Recentemente foram divulgadas as informações do PIB para o primeiro trimestre de 2012 e os resultados mostram que a economia brasileira realmente tem crescido abaixo do seu potencial. Quando a gente analisa o acumulado dos últimos 4 trimestres, a taxa de crescimento foi de apenas 1,9%. Para se ter uma ideia, em 2010 a taxa de crescimento chegou a 7,5%. Ainda assim, as perspectivas para a atividade econômica nesses e nos próximos trimestres são positivas. Os consumidores e as empresas acabam estando mais otimistas com relação ao futuro. Fernando, quais são os fatores que nos permitem manter esse otimismo em relação ao futuro? Pois então, apesar de estarmos em um período pós-crise econômica, o consumo das famílias e do governo foram maiores em comparação com o mesmo período no ano de 2011. As condições de crédito foram facilitadas e algumas medidas de incentivo ao consumo, como por exemplo a redução do IPI de alguns produtos, contribuíram para isso. Acredita-se que vai ocorrer uma manutenção moderada dessa expansão do crédito, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Juntando-se a esse fato, fatores, por exemplo, a taxa de desemprego que apresentam-se historicamente baixas, os salários têm crescido e as transferências do governo tendem a se manter nos próximos semestres, nós temos um cenário que caracteriza todo esse otimismo com relação ao futuro. As previsões acabam variando um pouco. Os analistas financeiros apontam para um crescimento econômico perto de 1,7%. Já o governo acaba sendo mais otimista. Acreditam num crescimento acumulado de até 3% no final de 2012. Bom, pelo visto, professor Fernando, há uma tendência da estratégia política do governo federal de incentivar o consumo como mecanismo de crescimento. Dá para pensar nesses termos? A gente pode pensar mais ou menos assim. Agora o governo vai diminuir de novo as taxas de juros. Isso acaba estimulando, de certa forma, o consumo, acaba provendo mais investimentos e aumentando, de maneira geral, a atividade econômica. Então o Brasil hoje, o carro de chefe dele é um pouco Construcar, baixar IPI... É isso que tem sustentado a atividade econômica, principalmente o consumo das famílias, o consumo do governo. E a tendência é que se mantenha mais ou menos nesse sentido. Enio, será que isso tem relação com a indústria? Será que tem algum efeito? Eu não sou economista. Vamos conversar com quem sabe? É verdade. Muito obrigado, professor Fernando. E eu queria então fazer uma pergunta instigante para ti, José Álvaro Cardoso, economista e supervisor técnico do Diese. O conceito de desindustrialização é uma coisa assim, vamos dizer assim, não sei bem o que significa.
O Domênico Di Masi, quando ele, no livro que ele organizou, Sociedade Pós-Industrial, ele disse que a partir de 1956 a indústria morreu. Não exatamente nesses termos, mas ele disse que o setor secundário, ele não mais é preponderante nos Estados Unidos, ou seja, o setor terciário passa a ser preponderante ao setor secundário. Isso tem a ver com a desindustrialização ou não? Tem a ver, sim. Eu acho que, aliás, acho que foi os Estados Unidos que em 56 o setor terciário passou a condição de setor mais importante da economia. Acho que foi o primeiro país do mundo a ocorrer esse fenômeno, que hoje é um fenômeno generalizado nos países, né? Porque isso ocorre inclusive no Brasil. Né? O setor terciário da economia é o setor que agrega o maior PIB e o maior número de trabalhadores, de empregos e assim por diante. Mas talvez o conceito mais aceito de desindustrialização seja o peso que a indústria tem no PIB. E nesse sentido, é por isso que a gente fala que o Brasil está num processo de desindustrialização, nesse sentido os indicadores no Brasil são bastante preocupantes, porque, por exemplo, na década de 40 a indústria pesava 20% do PIB no Brasil. Depois, no auge da industrialização no Brasil, em 85, a indústria chegou a pesar 36% do PIB. E hoje está na casa dos 15%. O dado do ano passado é 15,3%. E a julgar pelo comportamento da indústria no primeiro semestre, certamente deve estar na casa dos 15%. Nós vamos ter um indicador neste ano de 2012 pior do que o do ano passado. Então, isso não é consenso entre os economistas. Talvez o professor Fernando, que está aqui, até discorde disso, mas não é consenso, mas eu sou do time que acha que o Brasil vive um processo avançado de desindustrialização e mais um aspecto. Isso é extremamente preocupante. Porque a gente poderia adotar a seguinte postura: não precisa indústria. Né? Não precisa indústria. O lado ruim da coisa. Exatamente. Se a Ásia, se a China, mas né, toda a Ásia, aquele complexo industrial da Ásia, especialmente a China, liderado pela China, produz produtos mais baratos que o Brasil consegue produzir, porque tem indústria. Né? Tem economistas que defendem claramente: não precisa ter indústria. Vamos viver uma sociedade pós-industrial. Né? Eu absolutamente não concordo com esse tipo de visão. Acho que indústria é fundamental, por uma série de razões. Tá, para eu entender, assim, nessa discussão, né, a gente começou hoje no Momento Tricô falando dessa possibilidade do PIB crescer um pouco também influenciado pelas relações de consumo. Isso pode ter relação com quando um governo federal incentiva mais lógicas de consumo e menos investimento na indústria, que seja, por exemplo, uma desburocratização do processo de relações na indústria em geral. Eu posso estar vendo aí, de certa forma, uma tendência na gestão? Sem dúvida. Eu acho que talvez a razão principal pela qual o Brasil vai ter um crescimento medíocre esse ano novamente, né, o professor Fernando acabou de destacar isso, talvez aí chegando a menos de 2%, o professor deu os dados do primeiro trimestre, 1,9% no último ano, né, e o Brasil não cresce mais do que isso neste ano, em boa parte se deve ao fato de que a indústria está perdendo espaço ao nível internacional. Então, se a gente olha para o comércio no Brasil, as vendas, ela tem crescido muito acima do PIB. Só que uma parte das vendas tem sido garantida pelas importações. A gente pega os dados do primeiro semestre do ano na indústria, o que a gente vai verificar? O superávit comercial brasileiro só existe por causa das commodities, os produtos básicos, né? Laranja, soja, minério de ferro e tal. Se a gente olha para os produtos industriais, o Brasil tem um tremendo déficit na indústria, ou seja, o Brasil importa muito mais produtos industriais do que exporta. Isso revela que uma parte do aumento do consumo está sendo suprido por importações. Por isso que quando eu escuto um economista falar que o país não precisa de indústria, eu fico imaginando o prazer que os chineses, os japoneses, os coreanos, os alemães sentem escutando isso. Mas no texto que você produziu, o processo da desindustrialização no Brasil, que você já apresentou em outros momentos, você elenca uma série de argumentos em favor da industrialização. Apresente os principais. Por que a industrialização é importante? Olha, um dos argumentos talvez mais importantes é o fato de que não existe experiência mundial de nação bem-sucedida que esteja no grupo dos países dominantes e tudo mais, que não tenha tido indústria forte. Não existe um país que seja top no mundo, que seja dominante, seja uma grande nação, que não tenha
tido, que não tenha ou não tenha tido uma indústria forte. O pessoal, inclusive, quando defende que não há problema no país se industrializar, ele se reporta aos países desenvolvidos, Estados Unidos, França, etc. Não, mas esses países, o peso da indústria, por exemplo, nos Estados Unidos é muito parecido com o do Brasil, 15% e tal. A grande questão que o pessoal esquece é que nos Estados Unidos, na França, e a Alemanha nem dá para botar nessa lista, porque a Alemanha tem um peso muito expressivo da indústria no seu PIB, o pessoal esquece que esses países primeiro fizeram a lição de casa, para depois se desindustrializar. Um trabalhador, quando sai da indústria nos Estados Unidos, quando sai da indústria, ele migra para setores, para os serviços de alto valor agregado, de alta tecnologia. É diferente de um trabalhador que aqui em Santa Catarina perde o seu emprego na indústria têxtil, por exemplo. Ele não vai ser astronauta, nem professor e tal, ele vai fazer atividade que agrega menos valor. Então, por que no Brasil é chamada a nossa desindustrialização é chamada de precoce? Porque a renda per capita brasileira atual, ela é inferior à renda per capita que os países desenvolvidos tinham no início da sua industrialização. Essa que é a grande questão. O Brasil até poderia se desindustrializar se tivesse uma renda per capita 5, 6, 7 vezes superior e fizesse parte de uma estratégia nacional, como em alguns casos aconteceu. Acabamos de mencionar o caso dos Estados Unidos. Então, eu poderia rolar outras, se tempo houvesse, eu poderia rolar outras razões, mas eu lembro de uma coisa que é fundamental, que é produtividade. Qualquer economia, o crescimento da produtividade da economia é dado, essa dinâmica é dada pelo setor industrial. É ele que puxa os demais setores para aumentar a sua produtividade. É possível pensar que esse processo de desindustrialização ele também pode gerar consequências na questão de tecnologia, de apropriação de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, porque se eu só exporto materiais primários e importo a questão manufaturada, tem um saber aí no meio que eu terceirizei. E essa não apropriação desse saber pelo Brasil mesmo, pela indústria brasileira, pelos empreendedores brasileiros, pode causar a médio e longo prazo algumas consequências? Sem dúvida, essas coisas estão coladas, porque é o setor industrial que desenvolve a inovação e a tecnologia. Se a gente for pensar a Coreia do Sul hoje, quer dizer, houve um investimento maciço em educação, em tecnologia e aí os caras conseguem. E crescimento da indústria. Claro. A Coreia do Sul é um caso típico de inovação, de investimento pesado na indústria. Eles têm um superávit comercial na área industrial medonho, monstruoso, né? A China é outro exemplo. Então, essas duas questões, desenvolvimento da tecnologia e desenvolvimento da indústria, estão muito coladas. É bom a gente pensar o seguinte: os demais setores, de certa forma, eles sofrem o reflexo do desenvolvimento da inovação da tecnologia no setor industrial, né? Mesmo, por exemplo, a mecanização da agricultura só existe porque a indústria desenvolveu essas tecnologias de equipamentos mais sofisticados, que agregaram mais tecnologia. Então essas coisas estão coladas. Então parece que a gente está resgatando uma alma meio colônia. Né? Sem dúvida. A gente acho que manda o que os caras querem, a gente consome o que eles dizem que é para consumir, sem ter um processo de liderança no tipo de material, na forma de inovação, nada disso. Eu acho que aí tem duas questões importantes, né? Hoje nós estamos tendo uma complementariedade. Brasil-China, por exemplo, a economia do Brasil com a China está tendo uma complementaridade terrível, que é o seguinte: eles estão botando produtos industriais aqui e a gente exporta minério de ferro, soja e outros produtos de baixo valor. Não mudou muito, né? Eles estão adorando isso, porque eles têm uma necessidade muito grande de matéria-prima e o Brasil está topando essa parada. Isso não é estratégia de um país que queira ser grande. Leva muita dependência, né? Total, porque a gente sabe que as commodities elas têm uma oscilação nos seus preços. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento onde minério de ferro, soja, etc., tem os seus preços em queda. E o Brasil está sofrendo diretamente esse tipo de efeito, né? Outra questão é o seguinte: que está muito ligada a esse problema da desindustrialização, é a própria desnacionalização da economia. Ou seja, os dados revelam que a economia brasileira tem intensificado o seu processo de desnacionalização, de venda de empresas em setores estratégicos. Há economistas que adoram isso, acham ótimo, o Brasil está sendo a bola da vez, etc, etc. O pessoal esquece que quem adquire uma empresa aqui no Brasil, um capital alemão, chinês, norte-americano, obviamente vai remeter lucro para os seus países. Então, no fundo, isso significa um processo de desnacionalização da economia brasileira. Eu queria te fazer a pergunta, para encerrar, que o tempo nosso também já está no limite, a pergunta que não quer calar.
Ou seja, vocês do Diese estão preocupados com a questão da distribuição de renda num país de desiguais, que nem o Brasil. Eu imagino que a repercussão dessa questão da desindustrialização tem a ver com essa questão da distribuição de renda. O que é possível fazer? Como é que isso repercute nesse campo? Eu acho que essas coisas estão muito interrelacionadas. Nos últimos anos, a renda melhorou um pouquinho o seu perfil de distribuição, graças ao salário mínimo e à geração de empregos. O Brasil surpreendeu o mundo com a geração de empregos nos últimos anos, né? Se dizia na década de 90 que o Brasil não iria mais gerar empregos, felizmente não era verdade. Agora, se a gente quiser continuar um processo de distribuição de renda, nós vamos ter que olhar para a questão da indústria. Não existe país estrategicamente bem posicionado no mundo que não tenha uma indústria forte. E essas coisas estão diretamente ligadas, Raul. Professor Enio, PIB, crescimento, desindustrialização, pauta de hoje do Nas Entrelinhas com o professor Fernando Pozobon e José Álvares Cardoso, economista e supervisor técnico do Diese. Muito obrigado a todos. Ouvintes, a gente retorna semana que vem, na quarta-feira. Bom dia. Excelente, um bom dia.